E para o Jornal da Mix da manhã de hoje, a nutricionista Liz Marinho está aqui ao meu lado, pronta já para falar também sobre esse tema. Liz, me diga uma coisa, por hábito, né, a gente aqui que trabalha com comunicação já consome água naturalmente, mas isso tem muito a ver também com a questão das cordas vocais e, organicamente falando, é importante estar sempre hidratado. Essa é uma condição normal, mas quando o assunto envolve altas temperaturas, temos que ter outros cuidados? Bom dia. Bom dia. Com certeza devemos ter outros cuidados, né? O excesso desses cuidados, vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente consuma bastante água, que a gente tenha essa hidratação frequente, assim, beber aos poucos, não consumir tudo de uma vez só, andar sempre com uma garrafinha e ter esse hábito de ingerir a água, porque o nosso corpo é composto de 70% de água. Então, afeta diretamente o funcionamento dos nossos órgãos. O funcionamento depende dessa boa hidratação. Com certeza. Então, tem muita gente que não tem o hábito de beber água e não sabe quanto deveria ingerir. Então, o cálculo que a gente faz, basicamente, assim, dentro de consultório, é básico mesmo. Então, você pode pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml. E aí, por exemplo, se você tem 70 quilos, você multiplica por 35, vai dar aproximadamente 2,5 litros de água. Então, você tem uma noção melhor de quanto você precisa ingerir. Fora as pessoas que já têm o hábito, assim, de suar muito. Então, quem sua muito vai ter que caprichar um pouco mais na água, né? E aí, a gente tem que lembrar que a água ela é fundamental, a água mineral. Então, ela não pode ser substituída por outros líquidos, como, por exemplo, suco e água de coco, que é um ótimo isotônico. Mas ela não pode deixar de ingerir a água mineral. Então, não pode substituir. Eu posso consumir de forma complementar. Então, Isso. Nesse dia, hoje é um dia diferente, é um dia de feriado, possivelmente devo estar indo na praia, tomo água antes para já chegar lá hidratado. Isso. E ao longo do período que eu estiver na praia com a família, tomar mais água. Nesse intervalo, uma água de coco, se alguém oferecer um suco, eu tiver oportunidade, também o suco. Existe alguma atenção específica para crianças e pessoas mais idosas? Com certeza, a gente tem que lembrar sempre de oferecer, né? Como às vezes o idoso depende muito de adultos, então a gente lembrar de oferecer a eles, né? Eu sei que é mais difícil quando a gente é idoso, mas precisa lembrar. Então, as crianças também não têm essa autonomia, né, para estar lembrando de beber água. Então, lembrar sempre. Ter um despertador, fazer alguma coisa que evite que a pessoa desidrate, né? Principalmente essas pessoas que são de um grupo de risco maior, né, que é mais fácil desidratar. Então, uma alternativa também que a gente pode dar para essas pessoas que não costumam gostar do sabor, entre aspas, da água, a gente pode oferecer água saborizada, que aí você vai usar água mineral e vai adicionar o sabor da sua escolha. Pode ser fruta, pode ser folhas, como por exemplo, abacaxi, limão, laranja, gengibre, hortelã, né? Então você faz a mistura que você quiser, usa a sua criatividade e aí a partir disso a pessoa talvez goste um pouco mais de beber a água, talvez lembre um pouco mais de beber a água. Então, essa é uma alternativa muito válida, principalmente para o grupo de idosos que costuma perder o sabor ao longo dos anos, né? Costuma perder esse paladar, assim, a língua vai modificando. Então, eles acham a água ruim, acham a água sem gosto. Então, essa é uma ótima alternativa para eles consumirem um pouco mais de água também. Pois é, se for água da BRK, você vai ter um pouquinho de cloro. É bom o cloro, né? Você sabe que a água foi tratada ali também. Falar aqui com a doutora Liz, explorando mais sobre essa questão da hidratação, tá? Ela já falou que o nosso corpo, 70% é líquido e por isso a gente tem que estar repondo para que os nossos órgãos funcionem muito bem. Quando a gente desrespeita essa regra, a gente entra numa etapa que é considerada a desidratação. E quando acontece a desidratação, o corpo sente de que maneira, doutora? Dessa forma como eu tinha explicado, que o corpo ele não vai reagir da forma adequada. Dá um cansaço, uma moleza. Uma fadiga e a gente desidrata e aí pode gerar diarreia, náuseas, vômitos e aí o corpo não funciona adequadamente. Olha aí. Tem casos que vai precisar de reposição, sei lá, tem que internar, por exemplo? Sim, nos casos mais graves, sim. Uma coisa também que a gente tem que observar é a questão da nossa urina e a questão da gente não sentir sede, né? A gente não pode sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação. E aí a urina a gente tem que prestar atenção também na coloração dela. Se ela tiver já com um amarelo mais forte,
a gente precisa caprichar um pouco mais na água. Então, atenção, hein? Xixi amarelo, além do normal, igual essa tela que você tá vendo aí, no entorno, né, da minha imagem e da Liz, é porque você tá bebendo pouca água. Isso mesmo. Então, o ideal é o amarelo clarinho. Sim. Nem totalmente cor de água, nem totalmente amarelo. A média, para mostrar que o seu corpo está equilibrado, é que o xixi fique amarelinho claro. Se tiver da cor aí do entorno aí da decoração, para quem tá vendo a gente na TV Mais no YouTube, tá certo? Com esse amarelo é porque você vacilou na hidratação do seu corpo. Agora vamos lá para outra história, né? Quando eu bebia, especificamente cerveja, a propaganda da cerveja está associada ao calor. Aí a ideia de que você está com calor, vai refrescar tomando bebida alcoólica. Ou pessoas que substituem até por refrigerante. Mas no caso da bebida alcoólica, tem uma observação, né? Com certeza. A bebida alcoólica, a gente acha que está sendo hidratado, mas na verdade está desidratando, né? Ele vai colocar para fora. Tanto é que quando você bebe mais cerveja, por exemplo, você urina mais. E o álcool tira a água do corpo, né? O álcool desidrata também. Então é ledo engano essa história de que a cerveja vai estar suprindo essa necessidade do seu organismo, e o que acontece é que você pode se dar muito mal, porque além de ficar com ressaca, a ressaca vai ser maior porque o seu corpo está desidratado em função aí do consumo de cerveja. A gente está falando aí também da questão do líquido, mas vamos falar dos alimentos, né? Porque naturalmente é um complemento importante, né? Tem gente que não bebe muita água com o argumento de que vai interferir no processo de alimentação. Tô com a barriga cheia, não vou tomar água, ou para poder comer bem. E na verdade não é isso que acontece, tem que ter um equilíbrio. Com certeza tem que ter o equilíbrio, Qual a né? influência do alimento aí nesse caso? Então, o alimento, ele também contém água. Então, é importante que a gente consuma alimentos, principalmente mais leves, mais frescos, né? Como frutas, verduras, legumes. Pode caprichar aí na saladinha, porque eles vão ter também essa questão de água. Então, é importante que a gente consuma esses alimentos mais leves, porque os alimentos mais pesados, nessa época do ano principalmente, que está muito calor, a nossa digestão não funciona da mesma forma. Então é mais até fácil... o calor interfere na digestão? Com certeza. Então é mais fácil que a gente tenha náuseas, diarreias, e aí cause a desidratação, dores de cabeça. Então tudo isso vai interferir nessa questão da alimentação. Então evitar comidas muito pesadas, evitar frituras. Feijoada é pesada? Com certeza. Então você que está me assistindo agora, que está acompanhando o Jornal da Mix, feijoada é pesado, não pode incluir nessa história toda. Pergunta sobre crianças, alimentação em relação às crianças, pergunta da nossa produtora Lani Góes. Dessa mesma forma, a gente pode consumir, oferecer mais frutas, mais verduras e comidas mais leves. O segredo é a comida que não seja ultraprocessada, a comida que não seja muito carregada, vamos dizer assim. Ultraprocessada é comida de supermercado, é a salsicha, tá certo? Essas coisas aí, mortadela. Aproveitando esse assunto de salsicha, né? Evitar também os alimentos que contenham muito sódio, que é os embutidos, por exemplo, né? Salsicha, linguiça, presunto, peito de peru. Evitar tudo isso em excesso, porque ele vai reter mais líquidos, então você vai ficar mais inchado. O sal no corpo retém líquido e a pessoa fica dessa maneira. Olha as dicas aí então da nossa nutricionista Liz Marinho, nessa quarta-feira de feriado, trazendo essas dicas importantes para você que acompanha. Quando você sente sede é porque o corpo já está com carência de líquido. Você tem que se antecipar e tomar água, é a dica dela. E no caso dos idosos e crianças, oferecer essa água para não desidratar o seu corpo, porque também vai forçar um trabalho excessivo dos seus rins. Isso eu já estive lendo, é assim que funciona. Queria agradecer sua presença, Liz Marinho, nutricionista, hoje aqui no Jornal da Mix, trazendo essas importantes informações para você se cuidar nesse feriado com altas temperaturas. Lá em Marechal Deodoro, por exemplo, é muito calçamento. O calor tem tanto o de cima como o mormaço que sobe aí do solo. Então é fundamental a boa hidratação. Queria agradecer sua presença, tenha um bom feriado. Obrigada. Palavra final é sua, doutora. Fica à vontade aí. Queria também lembrar a todos que evitem consumir alimentos de rua, porque com esse calor é mais fácil que se prolifere micro-organismos patogênicos. Então, é mais fácil da gente adquirir uma infecção intestinal, por exemplo, e outras doenças, claro. Então, ande sempre com um lanchinho na bolsa, sempre com uma garrafinha,
Principalmente quem tiver criança, anda com uma frutinha já cortada, uma frutinha in natura. Não tem coisa mais prática do que uma banana numa bolsa. Então, é aquele alimento já pronto para você oferecer para sua criança, né? Para o seu filho. Então, tenha sempre com você uma opção de lanche. Porque aí você evita que coma na rua e adquira alguma doença. Muito bom, show de bola. Geleia, seu banana. Ande com banana também, aí para se proteger. Obrigado, doutora. Tenha um bom feriado, tá certo? Devidamente hidratado. Estaremos aqui nos hidratando também e levando essa boa dica para você que vai encarar a realidade desse feriado. Agora